Esse é o Pode Esperançar, o podcast do Comitê Popular Esperançar de Porto Alegre. Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto quente, né? A tal proposta de anistia para quem participou dos atos de 8 de janeiro de 2023. Exato. E aqui no comitê a gente lançou até campanha sobre isso, né? Bandido bom é bandido sem anistia. Vamos entender melhor o que está rolando. Isso. Para começar, o que é essa anistia? Afinal, bom, basicamente é o Estado dizendo: ok, esse crime aqui está perdoado, apaga a punição. Geralmente se usa para crimes políticos, né? Mas tem um porém importante. A nossa Constituição, a de 88, ela proíbe anistia para tortura, tráfico, terrorismo. E crimes hediondos. Exatamente, coisas graves não entram nesse perdão. E agora tem esse projeto de lei, o PL da anistia, lá no Congresso. A gente sabe que tem muito aliado do ex-presidente Bolsonaro apoiando. Sim, e conseguir até as assinaturas para tentar acelerar a votação na Câmara, para ir direto para o plenário. É um movimento forte. Mas assim, mesmo que acelere na Câmara, o caminho é longo, né? Tem que passar lá, depois ir para o Senado. Isso, o Senado tem que aprovar também. E aí, se passar nas duas casas, vai para o presidente, que pode sancionar, ou seja, aprovar. Ou vetar. Pode dizer não. Exato. E mesmo que vete, o Congresso ainda pode derrubar o veto. É uma queda de braço. E se virar lei, mesmo com tudo isso, Bom, aí ainda cabe questionamento no Supremo, no STF, podem dizer que a lei é inconstitucional, então o jogo não acaba fácil. tá, mas e os argumentos? Quem defende essa anistia? O que diz? Sem querer concordar, claro, mas pra gente entender. Olha, o argumento principal que aparece é o da pacificação, da reconciliação nacional. Eles dizem que é para, tipo assim, virar a página. E o texto do projeto fala em manifestantes, né? Abrangendo desde as eleições de 2022. É bem amplo. É amplo. E aí que mora a preocupação de muita gente, incluindo constitucionalistas. Esse termo manifestantes, quem entra aí? Porque pode acabar beneficiando não só quem estava lá na hora, mas talvez quem organizou, quem financiou, né? Pessoas que estão sendo investigadas por coisas bem sérias. Justamente. Investigadas por tentativa de golpe, de abolir o Estado Democrático de Direito, e lembrando que o próprio ex-presidente Bolsonaro é réu no STF por coisas ligadas a isso. E qual a nossa visão, a visão aqui do Comitê Esperançar? Bom, para nós, anistiar crimes contra a democracia é basicamente passar a mão na cabeça. É impunidade. E isso é um perigo enorme para o futuro. Total. O que aconteceu em 8 de janeiro não foi um protesto qualquer. Foi um atentado contra os três poderes, contra a nossa democracia. Tem que ter consequência. A nossa posição é muito clara. Não existe reconciliação sem responsabilização. Não dá para simplesmente esquecer. Exato. E essa luta pra gente não é de esquerda ou direita. É uma questão de crime e justiça. Ponto. Anistiar, nesse caso, seria, sabe, um perdão sem verdade. Seria cancelar o crime sem nem ouvir as vítimas, sem reconhecer o dano que foi feito. E teve aquela votação recente na Câmara, né? Dia 7 de maio, que suspendeu a ação contra o deputado delegado Ramagem. Sim, que também é investigado nesse contexto de tentativa de golpe. Foram 315 votos para suspender. Isso acende um alerta, né? Com certeza. Mostra um pouco o clima lá dentro e como isso pode, talvez, influenciar outras decisões, inclusive sobre a própria anistia. Pois é. E tudo isso reforça a importância da memória, da justiça. Para a democracia funcionar, a gente não pode apagar o passado ou fingir que certas coisas não aconteceram. É fundamental que as pessoas entendam o que realmente significa essa anistia nesse contexto específico. Não é um perdão qualquer. É um perdão que pode ter consequências muito sérias para a saúde da nossa democracia. Por isso a gente insiste tanto nisso. Por isso a nossa campanha, os outdoors aqui em Porto Alegre, bandido bom é bandido sem anistia. É direto ao ponto. Porque a gente acredita que esperançar não é só ter fé. Esperança é ação política, é mobilização, é não deixar passar, é lutar por justiça. É isso aí. E aqui você pode esperançar.